em 2 discursos hoje na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Lula cobrou compromissos climáticos mais ambiciosos dos países participantes. Ele criticou o dinheiro dispensado em guerras e a falta de compromisso em seguir os protocolos climáticos já acertados anteriormente. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. Lula disse ainda que é preciso trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Ontem, porém, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele sinalizou o interesse do Brasil em aceitar o convite para ingressar na OPEP+, que é o grupo que funciona como um cartel dos produtores de petróleo. O Palácio do Planalto afirma que a proposta está em análise. Giro de análises, giro de comentários. Cláudio Dantas. Dantas, o que achou das palavras do presidente da República? Parecia um pouco irritado, né? Agora, o Brasil tem feito a sua parte? O Brasil deveria liderar esse processo, Daniel, e não ir lá pedir esmola, pedir dinheiro para manutenção, para proteção do meio ambiente. O Congresso, a Câmara dos Deputados tem um PL que regulamenta o crédito de carbono. Basta aprovar isso. Se aprovar e liberar o comércio no setor com essa regulação mínima, você consegue fazer dinheiro, porque tem muito empresário, muito fundo de investimento precisando e querendo investir em crédito de carbono. E aí você faz um trabalho aí né, de concessão dessas áreas de florestas, etc., e gera aí um potencial, inclusive, falei com especialistas do setor, você tem um potencial de R$1 trilhão com esse tipo de mecanismo, né, de instrumento financeiro. Agora a gente fica nessa historinha aí, nessa retórica vazia. O mercado de crédito de carbono, ele existe há, sei lá, pelo menos 2 décadas. E aqui continua sendo desregulamentado. Isso traz insegurança jurídica, ninguém resolve investir. Então o problema não é que não existam instrumentos. Inclusive é muito curioso que a Marina Silva apresente como uma grande inovação um instrumento que já é comum em vários outros países no mundo inteiro, no mercado. Todo mundo fica só esperando onde está o projeto para regulamentar o setor. O projeto, inclusive, do ex-deputado Marcelo Ramos, que hoje está com a relatoria do Aliel Machado. Está na mesa, lá da Câmara. Rapidinho aprova, vai para o Senado e a gente consegue avançar nessa seara. Seara em que o Brasil tem todo o potencial para liderar o processo e não ficar aí né, com esse discurso, aliás, um discurso que ignora uma coisa básica. A gente se coloca sempre dentro desse processo de discussão da matriz energética mundial, sendo que a nossa matriz ela é limpa. A nossa matriz é limpinha. Até a nossa indústria petroquímica, que é derivada, é uma indústria muito mais limpa do que a indústria, por exemplo, da China e dos Estados Unidos, que, aliás, são os líderes em emissões de carbono no mundo. Então, assim, infelizmente, a gente tem que tirar esse pó, essa nuvem, né, que está aí impedindo que nós possamos enxergar o que está atrás desses discursos e efetivamente ver de maneira concreta como atuar, como fazer dinheiro e ao mesmo tempo manter a floresta de pé e fomentar uma indústria de matéria-prima, de biomateriais que pode ser expressiva para a economia, especialmente na região norte. Pois é, Roberto Mota. Mota, você acha que falta coerência muitas vezes em discursos de líderes mundiais? Por exemplo, o presidente brasileiro cobrou o mundo, alguns países, em relação aos combustíveis fósseis. Só que ontem, o ministro de Minas e Energia sinalizou positivamente para a entrada do Brasil na OPEP+. Espera aí, muitas cabecinhas acabaram bugando, né? É a indústria da biolacração, Daniel.
Eu fico pensando como é que esses líderes mundiais chegaram lá. Onde é que está sendo realizado a COP28? É no Catar, não é isso? Eu fico imaginando como é que esses líderes mundiais chegaram lá. Eles foram andando? Eles foram a nado? A minha aposta é que eles foram para lá de jatinho, despejando milhares de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Meio ambiente é assunto sério que virou pauta lacradora. Essa COP28 é um piquenique de bilionários e de políticos que viajam e se divertem, com tudo pago pelo povo. É uma reunião para tomar champanhe, fazer discurso recheado de chavão e lacrar. Eles vão reclamar desse efeito estufa que eles mesmos estão produzindo, né? E essa história de mudança climática é muito útil, porque é um chavão que serve para tudo. Tem seca, mudança climática. Inundação, mudança climática. Frio demais, mudança climática. Calor demais, mudança climática. Eu me lembro de gente colocando a culpa da mudança climática até em vulcão e terremoto. A maioria desses políticos, artistas e ativistas repete o que ouviram em algum lugar igual papagaios. Eles citam estudos científicos que eles nunca leram. Olha, a prosperidade e a comida do mundo dependem de combustíveis fósseis. E o Brasil não deve nada a ninguém nessa história de meio ambiente, porque a maior parte da matriz energética brasileira é de energia renovável, mas não é de energia solar, de energia eólica, que são coisas altamente subsidiadas e que trazem problemas de distribuição. Trata-se da energia hidrelétrica, que o Brasil sempre fez com muito sucesso, mas os lacradores não vão te contar isso. É verdade, e pegando esses ingredientes levantados pelo Mota, Cristiano Beraldo, esse evento não poderia ter sido realizado de forma virtual, cada um em seu país, e a conexão, igual a gente está fazendo agora? Porque, ó, programa Os Pingos nos Is, sugestão, 2 estão em Brasília, um no Rio de Janeiro, um nos Estados Unidos e um em São Paulo. Olha a economia e também a pegada ambiental que de a gente carbono tem. zero. Lógico, a gente está contribuindo. Não poderia ser feito de maneira virtual também? Mas a diferença é que aqui no Pingos nos Is não tem champanhe, Caniato. Lá não, lá tem que ter caviar, tem que ter champanhe, tem que ter tudo bom do melhor, tem que ter hotel 5 estrelas, tudo muito ecológico, como o Mota falou. O presidente foi para lá de barco à vela. Ele saiu ano passado, ele chegou lá agora no barco à vela para essa reunião. É um discurso assim realmente assustador, até porque o Brasil é o incentivador da entrada do Irã nos BRICS. Agora, a Rússia, que já faz parte dos BRICS, também está lá. Por que então o Brasil não se posiciona contrário e pede a saída da Rússia, tendo em vista que eles também estão aí deixando uma pegada de carbono, prejudicando a natureza, porque estão lançando mísseis contra inocentes civis. Então, esse tipo de discurso, qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência e senso crítico, assiste e vê que trata-se de alguém que fez aquela escola de teatro que eu mencionei no começo do programa. Você, para participar desse governo, tem que fazer curso de teatro, porque é uma encenação atrás da outra. É uma coisa que não tem conexão. A prática com o discurso não se conectam. E a gente faz um papelão mundo afora. Uma coisa são os discursos que a gente vê aqui, as manifestações que a gente vê aqui no Brasil, mas esse tipo de evento tem repercussão mundial, não fica dúvida para ninguém, que é papo furado, que o que está acontecendo ali, você ir para um país árabe, criticar o primeiro petróleo, que eles vivem do petróleo e usam a sua riqueza a partir do petróleo. Depois ficam ali posando, encontrei com fulano, vi postagens oficiais, encontrei com a primeira-dama de Dubai, que mulher maravilhosa. Vai discutir, então, banheiro trans com a primeira-dama de Dubai? Vai discutir misoginia, machismo,
Porque aqui no Brasil só se fala disso, é só postagem sobre isso. Aí vai para lá, é todo mundo gatinho. Ai, que bonitinho. Ah, meu Deus, estou aqui no meio dessas pessoas que estão cheias de mísseis, cheias de armas, terroristas ali no Catar, terroristas não sei aonde, a Rússia atacando a Ucrânia. Mas não, aqui fora, não, tem que fazer discurso bonitinho. Ah, faça-me o favor, né? José Maria Trindade, o que achou do discurso do presidente da República? Protocolar, Zé Maria, mas ele precisaria ter destacado alguns pontos importantes também, né? Levar a realidade do Brasil. É um discurso lido, né? E tecnicamente muito bem montado para não dar essa impressão de que ele estava lendo. Foi um discurso elaborado ali, o coordenador foi o Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais, mas que ele cuida da agenda internacional do presidente Lula, e citando ali pontos, falando para algumas pessoas decisivas em outros países, e não o discurso interno para o Brasil. Quem aqui no Brasil assistiu o discurso não entendeu exatamente qual era o recado. Esta pauta internacional do presidente Lula é muito forte, né? Ele aposta muito nesta pauta internacional, até mais do que na pauta nacional. E isso faz com que ele fique flutuando aqui internamente. Ele fala muito sobre o poder do Brasil de conservação, e é uma realidade, né? Quando ele fala da floresta amazônica, mas aqui internamente, nós temos lá na região a criminalidade tomando conta. O crime organizado está tomando conta. O governador do Maranhão, do Amazonas, disse aqui em Brasília em entrevista que a mão de obra maior do Amazonas nesse momento é o crime organizado, ou seja, que é o maior empregador do estado do Amazonas é o crime organizado, que tomou conta, principalmente a interiorização ali da criminalidade. Ele não tocou nesse assunto, porque há um debate forte naquela região sobre a preservação do ser humano, né? Lá uma árvore tem mais valor do que o ser humano, e é preciso entender o que está acontecendo na região amazônica sobre o ser humano. É preciso enaltecer isso. Fazer esse discurso aí de preservação, lançar um programa de um tipo de bolsa natureza, de quem preservar ganha dinheiro e tal, isso aí é teoria. Na prática mesmo é salvar o ser humano que está na floresta. Essa é a realidade. A prioridade tem que ser o ser humano. Então esse discurso foi lido cuidadosamente para tentar mostrar ali a continuidade desta pauta internacional do presidente Lula. E é verdade também que só essa reunião aí já gastou um monte de oxigênio e queimou carbono demais. E isso deve ser debitado na conta desses grandes líderes. E sem contar que a maior delegação lá é brasileira. O Brasil está gastando a nota para manter esse pessoal lá. E aqui internamente o pau comendo, né? Dificuldades, chuvas, afundamentos, é onde o governo devia estar prestando mais atenção. Pois é, antes de mudar a pauta, acho que o Cristiano Beraldo, vamos colocar todo mundo na tela, por gentileza. O Beraldo tem uma observação a fazer em cima disso do que o Zé Maria falou, né, Beraldo? Ô Zé, a floresta está queimando, Zé. Nós estamos com números horrorosos de queimadas na Amazônia. Nós não somos exemplo de preservação, não. E tem outra coisa. Por que tanto dinheiro estrangeiro para essas ONGs na Amazônia? O governo tem que acabar com isso. Isso nos tira a soberania sobre a floresta. Os interesses, as riquezas da floresta estão servindo a interesses internacionais, nós estamos chupando o dedo. Por isso que essas falas do Lula simplesmente não têm nenhuma conexão com a realidade. Vai lá, Zé. É verdade. E houve até um aumento do índice de queima na região, né? Há comparações de épocas e tal, dizendo, olha, aqui nós reduzimos o desmatamento na Amazônia, mas já que ele promete o desmatamento zero, ele tinha que cumprir o desmatamento zero. Há um afastamento ali do discurso da grande realidade do Brasil. Este é um assunto sério demais. O meio ambiente é um assunto sério, preservação é seríssimo. E principalmente quando se fala em preservação, lembramos o agronegócio. O agronegócio lida com a natureza, lida com preservação. Mas é preciso alimentar o mundo, não é só o Brasil. Então é preciso fazer uma convivência e é isso que está acontecendo no Brasil.
Pois é, para arrematar esse assunto, você, Dantas. Eu destaco aqui que além dessa conversinha fiada, porque é uma conversa fiada, era para ser um grande, vamos dizer assim, um bônus diplomático. Nós temos todo o potencial para usarmos a nossa diplomacia ambiental, para usarmos a nossa economia verde, mas é tudo conversa fiada, nada vai para a prática. Tanto é que nós não temos até agora uma explicação decente para esses incêndios na Amazônia e no Pantanal. Sempre jogando a culpa para o governo anterior, que já tem mais de ano, e você não tem efetivamente nenhuma medida concreta. E se repete um erro básico. Essa história de fundo da Amazônia, vamos pegar dinheiro das organizações internacionais, isso além de não dar certo, por quê? Porque 70%, 80% desse dinheiro vai para pagamento dos próprios integrantes das ONGs. Essas ONGs nem deveriam estar na Amazônia, porque a maior parte delas está ali envolvida com interesses que não são os nossos. A CPI das ONGs está fazendo um trabalho maravilhoso. É bom que a gente preste atenção no que está acontecendo lá. São ONGs que impedem o índio de se desenvolver. Muitos indígenas querem ter acesso à alfabetização, querem ter em português, querem ter acesso, querem ter dignidade, querem ter acesso à infraestrutura, querem poder ter um banheiro para fazer suas necessidades, querem poder ter escola, querem poder ter trabalho, querem poder ter educação sobre ciência, tecnologia, querem poder se desenvolver como seres humanos e não serem mantidos como animais num zoológico. E aí me assusta e me irrita a declaração do embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, que veio com um conceito para explicar a história, deu uma entrevista aqui para um órgão, para um veículo, dizendo, aí ele foi explicar esse instrumento, né, de crédito de carbono, não sei o que agora a grande novidade é que a gente está propondo um conceito mais geral de florestas, que é mais do que carbono, é biodiversidade, são as populações locais, vários elementos extremamente importantes que têm que ser levados em consideração, ou seja, está tratando a população local como animal no zoológico, tem que preservar daquele jeito lá, não pode desenvolver, tem que ser o índio natural, que inclusive é o mesmo índio que passa fome, porque também já, né, não tem acesso a nada, vive de ajuda do Estado, vive até para vacinação, tem que ter alguém para ir lá para vacinar, etc. Tem várias tribos indígenas que querem rodovia, querem tudo, a ministra é contra. Ela declarou isso esta semana, justamente lá na CPI das ONGs. Então está tudo errado. A gente tem pessoas na liderança, né, no exercício dessas instituições que enxergam de uma maneira obtusa, anacrônica, uma área que tem um potencial enorme. Então a gente fica ouvindo essa retórica vazia e baseada em instrumentos e ferramentas que não estão de acordo com o interesse nacional. A CPI das ONGs... E que não tem resultado prático. A CPI das ONGs está mostrando que há um interesse em mostrar um Brasil que pega fogo, um Brasil que é ameaçado, porque quanto mais se fala mal do Brasil, quanto mais se apresenta problemas, mais as ONGs faturam mais. Lógico. É uma indústria, Zé. É uma indústria. Essa gente vive disso. Se não tiver problema, eles não têm razão para existir. A primeira coisa que tem que acontecer é tirar essas ONGs daqui. Aliás, muitas delas servem ao crime organizado que está dominando a Amazônia. Muitas delas servem ao crime organizado. Então é preciso que se investigue, é preciso realmente que o trabalho da CPI seja feito com muito afinco, como está sendo feito, que esse tema seja discutido, seja debate público, que haja a presença do Estado na Amazônia, haja a presença do Estado, das Forças Armadas, da Justiça, do Ministério Público, né, da Polícia Federal, haja uma ocupação territorial, porque se não houver ocupação territorial e a gente ficar seguindo nessa lógica de demarcação de terra indígena para isolar esses povos, a coisa só vai sair do controle. Aliás, é bom sempre lembrar,
Só, Daniel, claro. só para encerrar, os números, né? É sempre bom lembrar. Por favor. 14% terras indígenas. Nós temos 14% do território nacional demarcado por terras indígenas. E só 7%, 7 e poucos por cento é usado para a produção de alimentos do agronegócio. Pois é, e você falou da CPI das ONGs, você e o Zé Maria, um tema que inclusive viralizou nessa semana foi a ministra Marina Silva ficando chateada com a expressão caixa preta, dizendo que seria um termo racista, mas isso talvez seja para um outro momento, é que esse vídeo se proliferou nas redes sociais. Agora